amados, podeis assentar oficialmente. Parabéns à nossa irmã Kézia, à nossa irmã Maria, nossa irmã Lindalva e as demais que nos ouvem, distantes, as que não puderam vir. Vocês são uma bênção de Deus. As mulheres foi confiado algo muito importante, que aos homens. Pessoal, olha, né, pastor? Entendi. A tradução literal da palavra útero é terra, barro. O Senhor criou apenas uma mulher com suas próprias mãos e deu a gente essa bênção, que é gerar e assim dar continuidade às gerações. Bom é o Senhor. Amados, a palavra de hoje se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Glória a Jesus. Oh, maravilhoso Rei. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é graça de ser portadora de más notícias. Mas é uma boa notícia quando vem do Senhor, é boa, sempre boa. Aceite e compreenda os nãos do Senhor. 2 Coríntios 12. Glória a Jesus. Que o Senhor nos faça humildes em nosso coração para compreender e aplicar essa palavra. Glória a Deus. Glória a Pai. 2 Coríntios 12, a partir do primeiro versículo, vai dizer assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso, para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Jesus. Acredito que na era moderna, graças a Deus, não deve existir um cristão que não ouviu essa passagem pelo menos uma vez na vida, a não ser os irmãos que não têm acesso às escrituras por completo, e graças a Deus por isso. E a mensagem do Senhor é para que a gente aceite, entenda com maturidade e aplique os nãos dele na nossa vida. Amados, nessa passagem o apóstolo Paulo vai dizer, ele quase que desenha que ele foi um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. Terceiro céu esse, onde está o nosso Senhor, o trono, os anjos e toda a glória que a gente espera um dia ver, as moradas celestiais que Jesus prometeu que está preparando. E Paulo vai dizer que ele foi arrebatado e que ele não pode nem dizer, e talvez ele nem consiga reprisar o que ele viu nesse terceiro céu. E diante dessa tamanha glória, ele vai reportar um segundo fato, que foi colocado na sua carne um espinho, que muitos interpretam como uma doença, uma grande dor, talvez uma grande culpa. No final das contas, o resultado é o mesmo. Uma grande angústia decaiu sobre ele. Ele entendia que isso vinha da parte de Satanás para o atormentar. E quando ele clamou ao Senhor para que isso fosse removido dele, o Senhor disse: não, a minha graça te basta. É na fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. E a gente pensa: poxa, o apóstolo Paulo ouviu um não, talvez aqui eu vou ouvir diante das grandes aflições. Mas antes a gente precisa entender como funciona a mente humana diante dos nãos. Desde a Antonella, a
ele reage da mesma forma, independente da situação que você viver. Como assim? Vamos explicar. Para quem foi ou é casado, vou aqui pegar o casal pastoral. Quando ele viu ela, a bela moça, a irmã Késia, talvez no final de um congresso, ele falou: é de Deus para minha vida. E ali começa uma conversa despretensiosa para conhecer a irmã e ver que a irmã é uma moça boa, uma moça de valor, e falar: é, Senhor, é para mim. Qual é as primeiras sensações desses encontros? É a mão suando, aquele frio na barriga, a pupila dilata, o coração dispara diante de uma ansiedade boa, de um relacionamento recente, ali naquele começo, que todo mundo gosta, todo mundo lembra com saudade. Nossa, como foi bom aqueles primeiros dias. Mas vamos mudar o cenário completamente. Késia lá andando no quintal de casa e ela se depara com um cão feroz. Qual é como o seu corpo reage diante de um cão feroz indo atacá-lo? É as mãos suando, frio na barriga, a pupila vai dilatar e o coração vai acelerar. E a gente analisa fisicamente, são exatamente as mesmas reações. De uma sensação de alegria, extrema alegria, para uma sensação de extremo medo, sentimento de medo. O de raiva também é semelhante, pupila dilata, as mãos soam, o coração dispara. E o que isso tem a ver com a gente? Amados, nós que definimos como nós vamos reagir diante de qualquer situação, seja ela positiva ou negativa na nossa vida. Tudo depende de como nós enxergamos o mundo à nossa volta. E não é para a gente romantizar problemas e desgraças alheias, a gente falar: está sofrendo, mas Deus é maior. Isso não é a gente ser insensível. Recentemente, a gente sabe que no Rio de Janeiro, para quem já visitou, já viu na TV, é uma região muito montanhosa, tem muitos morros e as pessoas constroem casa nos morros, né? Na época de chuva, o que acontece? Pessoas que estão em um local complicado para se viver, perigoso, vem as chuvas e ocorre o que? Os deslizamentos de terra. Num desses cenários, tinha acabado de ocorrer um deslizamento de terra no bairro, no Rio de Janeiro, e o repórter aborda uma primeira família. O pai de família se lança no chão, ele desesperado, e o repórter ele perguntando: como o senhor se sente? É visível, mas ele pergunta: como o senhor se sente? Como é perder tudo? O que aconteceu? E ele falou: morreu alguém da sua família? Tem alguém lá dentro? Ele falou: não, mas eu perdi a minha casa. Eu perdi tudo que eu tinha. E aquele homem chorava copiosamente. O mesmo repórter aborda a segunda família e fala: o senhor só está vendo o senhor mora aqui perto? Ele falou: não, a minha casa também foi atingida. A minha casa acabou de ser destruída também. E o repórter fala: como você se sente? Ele fala: glória a Deus, ninguém morreu na minha casa. Deus é bom demais. Olha, moço, a minha casa foi embora, mas olha, meus filhos são todos aqui. Deus é bom, não deixou nenhum se perder. Então, amados, é exatamente a mesma situação. E o Senhor nos permite, em maturidade, lidar de forma diferente. A gente não se torna vítima das situações, dos não de Deus. Talvez aquele senhor pudesse até pensar: poxa Deus, mas podia poupar minhas coisas. Ou poxa Deus, o Senhor podia mandar talvez uma irmã do COP me avisar que ia ter um deslizamento, que eu tirava minhas coisas todas. Mas ele olhou para a vida, o dom da vida, e falou: o Senhor foi bom. O Senhor foi bom. Eu não sou vítima desse deslizamento. O Senhor deu a casa, deu os móveis, é o mesmo Deus que vai dar duas vezes, vai dar de novo. E eu não sou vítima do não do Senhor. Foi um não, minha casa foi embora, mas glória a Deus, porque em todas as coisas o mais importante foi preservado, que foi a vida. E se não fosse, glória a Deus, Deus dá e Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente, amados, nós precisamos entender que nós não somos uma igreja movida por emoções. O que o Senhor espera de nós é que a gente use a razão. Quando eu falei das emoções que se parecem muito quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está com medo, é porque nós somos tendenciosos a acreditar que, porque o nosso Deus é um Deus invisível aos nossos olhos, ele tem uma forma, mas nós não enxergamos só quando ele quer se revelar. Nós tendemos a jogar tudo para o emocional. Se eu sinto, eu faço. Se eu sinto, eu prego. Se eu sinto, eu louvo. E se eu sinto, eu glorifico. Mas o Senhor, ele quer e ele anseia que nós tratemos a fé de forma racional.
fortíssima sobre isso. Que é o seguinte: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Então a fé precisa nascer na razão. Se você está triste, quanto que é 1 mais 1? Se você está feliz, quanto que é 1 mais 1? É porque a verdade é imutável, a verdade de Deus é imutável. O que Ele espera de nós não muda, independente do que a gente sente. Então, diante das dificuldades, o Senhor espera que a gente não haja de acordo com a nossa emoção, o nosso desespero, a nossa angústia momentânea, porque ela vai e ela volta. Mas Ele espera que a mesma fé que primeiro a gente entendeu, para depois sentir e confessar com os lábios, aí sim, com essa fé a gente baseia. Assim a casa que é construída na areia, ela é essa que vem com a emoção. Infelizmente, amados, eu já vi muitos casos de pessoas, e eu espero firmemente que elas tenham se firmado no Senhor, mas que em toda oportunidade de levantar as mãos e falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, ela estava lá. Eu me perguntava, Senhor, mas todo culto ela aceita o Senhor. E talvez isso é porque aquela pessoa durante o culto ela se emociona muito, mas na semana ela se perde. Sente culpa. Aí no outro culto de domingo eu vou lá e levanto a minha mão de novo, porque a emoção me levou. E aí eu choro, oh Senhor, me perdoa. Aí eu levanto a mão no outro domingo de novo e assim vai. A sua emoção está guiando a sua fé. E deve ser totalmente o contrário. A sua fé, que é a certeza que não muda, independente do que você vive, ela sim guia a sua emoção. Não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema que te abala. Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, para que a gente finalize essa introdução. 5:3. Ele diz o seguinte: não só isso, mas também nós nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança. E esperança não nos decepciona. Então ele vai falar, é o seguinte: você pode muito bem ser um cristão mimado. Pode ser, não tem problema. O único problema é que você nunca vai se tornar uma pessoa perseverante. Então você vai ser aquela pessoa que diante de qualquer situação vai falar, chuta o balde, e vai lá e tem que catar o balde de novo. Na primeira situação fala, eu não venho mais esse negócio de igreja. É só promete a gente que a gente vai ter vitória, a gente nunca tem. E quem foi que prometeu? Se prometeu, está errado. Então, o que o Senhor espera de nós é que diante dos nãos que Ele vai dar, que são incontáveis, porque Ele é perfeito, a gente não. E com isso ele cuida da gente, porque a gente vai saindo do trilho, Ele dá um tapinha daqui, dá outro daqui, para a gente ir se ajeitando. Isso dói demais. A gente se torna perseverante. E diante da perseverança, a gente começa a ter um caráter sendo criado. Quando a gente tem um caráter aprovado, uma pessoa experiente. Quem é essa pessoa experiente? A pessoa que geralmente todo mundo pede conselho e que tem sempre as respostas santas, muito diferente. As santas respostas corretas. E essa pessoa tem uma esperança inabalável. É aquela senhora que a gente vê que diante da maior diversidade dá os melhores conselhos e a gente fala, meu Deus, a fé dessa mulher, mas é a experiência criada em Deus. De alguém que passou pelas provações e entendeu que a fé não é o que ela vive, mas o que Cristo disse que Ele é. E isso não abala a percepção dela do Criador. Então, amados, o primeiro ponto, a gente precisa entender o que é o não do Senhor, compreender os nãos dele, pegar e se submeter. Submeter é muito complicado, mas a gente precisa. E nesse capítulo que a gente leu, do 12, do 1 ao 8, Paulo vai falar, eu fui muito santo, eu fui muito zeloso, eu fui tão próximo de Deus que Ele me levou aos céus, para eu ver um pouco do que eu vou experimentar. Eu ia ser salvo, Ele sabia que eu não ia negar a fé, eu ia ser salvo, mas Ele quis que eu experimentasse. E não é nem para testificar para vocês, que eu não vou poder nem falar o que eu vi. Era só para eu ver, ó filho, que eu tenho preparado para você. Deixa eu te dar mostra grátis antes da sua morte e ressurreição. Deixa eu deixar você experimentar um pouquinho. E isso o Senhor tem para nós. Quando nós caminhamos com Deus, apesar das tribulações, Ele vai dando esses fragmentos de glória que vai só alimentando e fortalecendo
fortalecendo mais a nossa fé, porque ele entende que aquele meu filho é fiel mais do que aquele que está sendo honrado dia após dia, está sendo abraçado com prazeres. Ele não se contenta com os prazeres terrenos, mais vale a correção do Senhor do que o prazer terreno, mais vale aquela correção de pai que faz a gente chorar a noite inteira, copiosamente, do que um sim que não é verdadeiro. E as nossas igrejas estão cheias de falsos sims. Corram de canções, de pregações, de ensinos que diz: agora é sua vitória. Isso é extremamente preocupante, porque durante toda a história os homens de Deus ouviram nãos, e isso vai para a conclusão da nossa pregação. E amados, é o seguinte, em João 16:12, inclusive uma passagem que o pastor mandou pra gente, eu falei: oxe, estamos antenados em espírito. João 16:12, na verdade. O Senhor vai dizer o seguinte, Jesus vai dizer para os seus discípulos: tenho ainda muito mais a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda verdade. E o que a gente precisa entender é que um Deus criador da mente humana, das emoções humanas, sabe como a gente se frustra facilmente, sabe como a gente às vezes, depois de velho, age como as crianças, e a gente vê traços de comportamento se repetir em nós, e a gente fala: meu Deus, não evolui não. Ele promete dosar as nossas dores a ponto que a gente consiga suportar. Ele diz que no mundo nós teremos grandes aflições para termos bom ânimo, porque ele já venceu essas aflições, mas mesmo assim ele fala: olha, é muita informação para vocês agora. Você precisa ouvir mais alguns nãos, Pedro, mas é muita informação para você agora. Vocês não vão suportar. Eu vou enviar o Espírito Santo que vai direcionando vocês ao longo da vida. Mas se eu jogar uma enxurrada de informações, vocês vão fugir de medo. Então o Senhor tem para nós uma cruz no exato tamanho que a gente consiga suportar. Então, amados, não se espante diante das coisas que você vai ouvir de agora para frente. Você talvez vai ouvir coisas que te assustem em relação aos planos do Senhor para a sua vida. Porque a gente tem a noção de uma vez que a gente é chamado e salvo, tá ok, a gente entendeu completamente a obra da salvação, a gente entendeu completamente a nossa vida ministerial, e a surpresinha desagradável é que a verdade é que a gente não entendeu foi nada. A gente vai tendo várias surpresas ao longo do caminho, e a gente precisa ser submisso e entender que no tempo oportuno o Senhor vai nos revelar, mas a gente não consegue suportar tudo de uma vez. E Ele vai liberando esses fragmentos de informação, que a maioria das vezes é correção. A maioria das vezes é falando: você não entendeu, você acha que você é muito bom, você acha que você é certo demais, você é muito santo, mas a verdade é que você não é. E o que a gente faz com essa informação? Aprenda a lidar com a frustração. Uma coisa que a gente aprende logo cedo é que se a gente não cria expectativa demais, expectativa falsa, a gente não se frustra. O problema é que nós depositamos no Senhor coisas que Ele não nos prometeu. A gente deposita na conta dele frases que Ele nunca disse e que talvez a gente ouviu de um pregador aleatório da internet, e a gente pega como verdade imutável para as nossas vidas e se frustra quando ouve o não. Então nunca deposite na conta do Senhor aquilo que Ele nunca te prometeu. Pegue apenas o que Ele já disse que é muita coisa, e nisso você se joga. Mas entenda que mesmo que Ele falou, tem um tempo certo também. Então até no tempo a gente se frustra. Se a gente não criar falsas palavras, falsas ideias daquilo que o Senhor nem colocou em nosso coração, mas a gente pegou como verdade imutável, a gente não irá se frustrar. Por isso que a gente vê tantos descrentes em baladas, em festas. Infelizmente a gente vê grandes escândalos envolvendo pessoas que eram da igreja. A gente vê grandes cantores seculares, né, reconhecidos com muita fama, que pisaram em altares. São pessoas que, em sua grande maioria, ouviram não da parte do Senhor e se rebelaram. São os filhos da perdição. E que triste poder dizer isso. A gente tem que cuidar do nosso coração para que a gente não caia, porque basta estar de pé, né, para que caia. E o Senhor, Ele não quer isso para nenhum de nós, mas Ele alerta. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para
ele não é digno dessa obra. Um pai amoroso, ele vai sempre te estimular a ser melhor. Eu vi um estudo de Harvard, de alguns psicanalistas, que eles disseram que o pai e a mãe, que em sua grande maioria só tende a elogiar os filhos, fardam eles a mediocridade, eles não evoluem como bons profissionais, como bons esposos, esposas. E uma dessas psicanalistas, ela disse que foi tentar aplicar, porque ela não percebia certos comportamentos que ela tinha que eram nocivos. Porque o filho dela ali, ele fazia um desenho, um trabalho da escola, e na primeira vez que ele apresentava para ela, que lindo, o filho está perfeito. E aí ele largava, deixava de fazer. E ali ela falou assim que ela mesma produziu um estudo e ela falou, peraí, se os meus colegas estão dizendo, deixa eu testar. E aí o filho dela veio todo empolgado, mãe, olha o desenho que eu fiz. É para a aula de artes. E ele mostrou todo empolgado, ela falou, e ele, o que a senhora acha? E ela falou assim, me diz o que você está achando do seu trabalho. Ela, eu acho que você acha sempre. Então ele sempre fadava, ele nem tinha opinião própria sobre o que ele fazia. E ela não fala, olha para o seu desenho, o que você acha? Ele olhou, pensou e falou, tá faltando tantas cores, né? E ela, então põe mais cores. Ele foi e aprimorou. Então, por que eu estou trazendo essa pequena ilustração? O Senhor não quer que a gente, no primeiro trabalho bem feito, que a gente acredita que está bem feito, a gente coloca toda a nossa emoção e empolgação falando, eu fiz para a glória de Deus. Nossa, e a gente enche o peito, né? Nossa, fui lá, foi 5 almas a levantar a mão e aceitar a Jesus. É dobrar os joelhos para eles não se perderem e falar assim, eu quero dobro. Tem mais gente precisando sentir, ouvir a palavra do Senhor e crer e vir ao Evangelho. Então o Senhor quer sempre nos estimular, aí além do que a gente já conquistou na presença dEle, receber mais dons. Um dom só não é o suficiente, Ele tem muitos. Receber mais inteligência, mais domínio para pregar, mais interpretez. O Senhor não te chamou para ser uma pessoa que aquece o banco. Ele quer que a sua vida mude outras vidas. Ele tem poder para transformar pessoas em escravos do pecado, em novos convertidos. Isso depende só da gente, somente da gente, absolutamente somente a gente. E glória a Jesus por isso. Nós vemos uma passagem bíblica que ilustra bem essa nossa luta da nossa mediocridade cristã, que a gente não quer ouvir correções do Senhor. Jesus chama um jovem para o ministério. Esse jovem fala, Senhor, eu vou, mas antes deixa eu enterrar o meu pai. Jesus fala, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Porque na primeira vez que eu li isso, eu falei, esse é o Deus que eles falam que era de amor. Quando eu era jovem. Meu Deus, que grosseria. Pobre do menino de luto. Mas a verdade é que essa passagem se refere a uma cultura judaica muito antiga. Nos tempos de Jesus era o seguinte: um homem morria, o seu filho mais velho era o responsável por realizar aquele sepultamento, aquele processo de sepultamento. Mais ou menos 1 ano depois que já fosse possível retirar os ossos, ou até mais, esse mesmo filho mais velho, ele colocava os ossos do seu pai no assoalho, que era uma caixa para ossos, depositava para desocupar para os demais membros da família, para fazer esse processo com a família inteira. Então o menino não estava pedindo um dia, como é costumeiro nosso, 2, 3 dias a gente consegue realizar um velório, enterrar um ente querido. Ele estava pedindo anos. E Senhor, espera uns anos aqui que eu tenho que enterrar meu pai, ele está velhinho, está quase morrendo. Jesus tinha 3 anos de ministério aqui na terra e ele falou, meu filho, você corre com isso. Porque o tempo é hoje, o tempo é agora. Então nós temos de querer moldar os planos do Senhor à nossa vida. O que a gente talvez projetou quando a gente tinha 15 anos de idade, falou, com tantos anos eu vou fazer isso, com tantos anos eu vou fazer aquilo, com tantos anos eu vou me dedicar ao ministério. E a gente quer que os planos do Senhor caibam nas nossas anotações de vida, e não é assim que funciona. O que Ele tem para nós é no tempo dele, na hora dele, vamos embora. Se você não for, você fica para trás. E é muito duro ouvir isso da parte do Senhor. Se você não viu, levanta o outro. Isso é muito duro, mas que bom que ela avisa a gente. Imagina se ele só não falasse nada. Imagina se a gente ficasse enganado com as nossas próprias vozes. E é o seguinte, amados,
A gente pensa que a gente tem que escolher entre 12 senhores só no momento da nossa conversão. A gente levanta a mão, aceita Jesus e fala: a partir de hoje eu vivo para o Senhor, nada mais me tira da presença. Glória a Deus, tomara que seja assim. Mas a verdade é que a escolha dos 2 senhores é para o resto da nossa vida, e a gente, para o resto da vida, tem que fazer essa escolha difícil. Eu preciso escolher o Senhor todos os dias. Eu vi uma entrevista de um rapaz cristão que ele sai nas ruas e ele faz entrevistas com pessoas aleatórias. Ele sempre faz uma pergunta: o que você escolheria? 5 milhões na sua conta ou 5 minutos com Jesus? Não sei se os irmãos chegaram a ver. Sim, a maioria fala 5 minutos ou 5 milhões. Teve um que foi mais audacioso. Ele falou assim: não, 5 milhões na minha conta porque eu tenho Jesus todo dia. E mais, eu posso dar o dízimo, eu posso ajudar uma ONG, ainda posso fazer minhas coisas. Eu falei: gente, mas é muita audácia. É muita audácia. E pouquíssimos, é para contar nos dedos de uma mão só, disseram 5 minutos com Jesus, é claro. Teve um que disse: Jesus é tudo. Imagino que 5 minutos com Jesus faria na minha vida. Se o que ele escreveu, disse para outras pessoas, mudou minha vida. Imagina ele sentado na minha frente, falando diretamente comigo. E eu comecei a recordar o meu ato de conversão, meu momento de conversão foi uma canção. Aí eu lembrei que meu irmão Samuel, foi uma música Prostro-me diante da cruz, que foi aquele momento de reconhecimento de pecados. O meu também foi uma canção. A minha mãe, ela disse que foi aquela passagem: sai da tua terra e da tua parentela, porque ela era a única até então que estava frequentando a igreja cristã, e todo o resto da família ainda estava no catolicismo. E ela ouviu aquilo, ela falou: nossa, Jesus está me chamando. Foi um momento de conversão. E eu fico pensando 5 minutos com Jesus falando algo exclusivo só para a gente. Como pode mudar a vida de alguém? Infelizmente, existem outros senhores nesse século, amados, e nós precisamos correr disso. Porque existe uma nova cultura cristã que tende a minimizar os efeitos do pecado na igreja, os efeitos da mediocridade cristã mesmo. É uma onda de Jesus que quer te ver feliz o tempo inteiro. E ele quer mesmo, mas ele quer ver a gente feliz na glória, porque aqui na terra vai ser só aflição atrás de aflição. Ele promete um jugo suave, um fardo leve, mas ele existe. E o interessante é que esse jugo, a gente lembra daquele aparelho que tinha nos bois, né? Que era para arar a terra. Mas existia uma outra tradução para jugo, que era o que o Senhor Jesus utilizou nessa passagem: meu jugo é suave, o meu fardo é leve, aprendam de mim. Porque os rabinos daquela época, quando eles ensinavam e tinham os seus alunos, tudo que eles ensinavam era chamado de jugo também. Então Jesus vem falar: ensina de mim porque o meu é mais tranquilo de ser cumprido. Esses caras não estão com nada não, eles só querem mostrar que é santo demais. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele tem um jugo pra gente, mas é suportável. Os nãos dele a gente consegue lidar. E glória a Jesus por isso. E por último, nós vamos entender o não do Senhor e se submeter. Nós vamos aprender a lidar com a frustração e colher os frutos da obediência. Que essa é a melhor parte. Oh, glória a Deus. Amados, talvez essa palavra seja firmemente confrontada na era moderna, mas o que eu enfatizo para os irmãos é: foge dos sims que a gente tem ouvido por aí. São muitos sims que o Senhor não deu para a gente, e alguns nãos estão se perdendo. São os nãos que nos preservam da queda. O Senhor Jesus disse muitos nãos em seu evangelho, mas para os leprosos ele sempre disse sim. Você não vai ver o Senhor negando a cura a nenhum leproso. Mesmo aqueles que vieram, os 10 que vieram pedir cura, apenas um voltou para agradecer. Jesus sabia que eles não agradeceriam. Mas naquela época, a lepra era sinal de pecado. E quando nós vimos diante do Senhor pedir perdão pelos nossos pecados, a resposta é sempre sim. Quanto a isso, a resposta é sempre sim. Ele vai dizer muitos nãos ao longo da nossa caminhada, mas diante do nosso arrependimento: Senhor, eu fiz errado, eu entendi errado, meu ministério foi para o lado errado, mas me perdoa, a resposta vai ser sim. Eu me arrependo, a resposta vai ser sim. E glória a Jesus por isso. E por que não é só vitória, irmã Nicole, se o nosso Deus é um Deus de amor?
E a gente vai entender porque a Bíblia começa com não. O primeiro homem ouviu a primeira coisa: come de tudo, mas não coma daquela árvore. Nós temos o nosso irmão Moisés, um homem próximo de Deus, íntimo de Deus. Moisés, você não vai entrar na terra prometida, por mais que você aturou esse povo até a sua vez. Nós temos o nosso irmão Jeremias, que pregou durante aproximadamente 40 anos, se não me engano. E ele foi levado, todo mundo foi levado cativo. Ele ouviu um não da parte do Senhor, e isso angustiou a alma dele. Nós temos o nosso irmão Isaías, que muitos acreditam, de acordo com os estudos judaicos, que foi cerrado ao meio. Isaías que profetizou o Messias, e foi o profeta messiânico, e diz com detalhes como seria o servo sofredor. Mas a gente pode ver, Isaías, qual foi o resultado dessa conquista. João Batista, você teve a sua cabeça decapitada. Eis que vejo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e isso bastou para ele. O maior profeta que pisou na terra. O nosso Senhor Jesus no Getsemane pede ao Pai que o cálice seja afastado dele, e ele ouve um não, e ele fala: em todo tempo seja feita a sua, mas não a minha vontade. Deus, eu aceito o cálice do Senhor. Então qual é o benefício? Ele verá no último dia, ele verá o fruto do penoso trabalho e se alegrará. E se o filho que passou por todas as coisas vai se alegrar ao ver o não dele se cumprido na sua vida, nós nos alegraremos quando virmos a coroa de vida eterna. Os nãos vão valer a pena, os sims que o Senhor nos direcionou valerão a pena, e em todo o tempo nos alegraremos por ter cumprido a vontade do Senhor. Irmãos, Ele quer que a gente viva o propósito. Peço que você feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós não somos dignos de ouvir a voz do Senhor, mas o que pedimos hoje, Pai, é que não nos deixe viver na ignorância gospel, na ignorância cristã. Que em nome de Jesus a vontade do Senhor se estabeleça em nossa vida. Que em nome de Jesus o nosso eu seja esmagado para que a glória do Senhor se manifeste, mesmo diante das piores adversidades que vivenciarmos. Nós cremos que o Senhor tem uma mão de poder, e o que o Senhor põe ninguém tira, onde o Senhor toca ninguém pode mover. E nós sabemos que o Senhor tem poder para mover essa igreja, Senhor, e que em nome de Jesus o Senhor comece a revelar os seus filhos e filhas a maravilhosa, perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que em nome de Jesus cresçamos em maturidade, Senhor. Que em nome de Jesus criemos experiência em Ti, e que possamos alimentar a esperança de ver o Senhor em breve, Pai. E esperamos, Senhor, com alegria o dia que os céus irão se abrir, e nós, redimidos, Senhor, veremos os frutos de ter vivido a vontade do Senhor. Fica conosco, estabelece a Tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai. A palavra está aqui, Pastor Lucas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Obrigada. Oh, glória a Jesus. Os irmãos podem dizer aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agradecemos vocês que participaram do culto online e desejamos a todos os irmãos feliz Dia das Mães, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Irmãos,